Quero aproveitar hoje essa oportunidade, no dia de hoje e amanhã, para fazer um balanço das atividades minhas durante, em especial, os 2 últimos anos aqui no Senado e também aproveitar a oportunidade para um agradecimento aos que me honraram com o prêmio de o melhor senador de 2012, na pesquisa realizada pelo Congresso em Foco, por ter sido escolhido entre os melhores pelos jornalistas que cobrem o Congresso Nacional nos últimos 7 anos, e ao DIAP por ter sido sempre honrado dentre os denominados cabeças, entre aspas, do Congresso Nacional nos últimos 19 anos, portanto, em todos os anos em que ambas as instituições passaram a fazer análise do comportamento dos parlamentares, acompanhado de prestação de contas e esclarecimentos aos que têm acompanhado de perto meu mandato através de sugestões e críticas. A revista Congresso em Foco e o site www.congressoemfoco.uol.com.br há 7 anos vem promovendo um acompanhamento ativo das atividades dos parlamentares pelos cidadãos. Conforme salienta o seu editor, Silvio Costa, diferentemente de tentar criminalizar a atividade política, mas através de um caminho que possa estimular as melhores práticas por aqueles que são eleitos para representar o povo. Assim, há 7 anos, desta vez foram 186 jornalistas que cobrem as atividades do Congresso Nacional. Eles têm sido convidados a escolherem quais os 20 melhores deputados federais dentre os 513 deputados e quais os 10 melhores senadores dentre os 81 senadores da República. Em seguida, os internautas de todo o Brasil são convidados a votarem, tendo em conta a lista dos melhores. Podem escolher um a mais que não estava na lista dos melhores, em qual aquele que teve o melhor desempenho no sentido geral. Em 2012, cerca de 200 mil internautas votaram, certamente num número muito significativo. Os jornalistas e internautas são também convidados a escolherem quais aqueles que mais se destacaram por áreas específicas. Por outro lado, o Departamento Intersindical da Assessoria Parlamentar, DIAP, em colaboração com a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, ANFIP, há 19 anos realiza cuidadoso levantamento para identificar quais aqueles congressistas que mais influenciam as atividades e decisões do Congresso Nacional, classificando-os por categorias: debatedores, articuladores, organizadores, formuladores, negociadores e formadores de opinião. Desde 1994, primeira edição desta sequência, tive a felicidade e a honra de todos os anos até 2012 ter sido escolhido entre os mais influentes segundo o DIAP, destacando-se como um dos formadores de opinião. Em companhia dos deputados federais Luiz Erundina, do PSB São Paulo, e Chico Alencar, do PSOL, do Rio de Janeiro, ambos de grande afinidade comigo e que foram antes do PT, e do senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul. Desde 2007 até 2012, nós 4 sempre fomos eleitos pelo Congresso em Foco, dentre os melhores deputados federais e senadores. E desta vez, conforme anunciado na cerimônia de 18 de novembro último, fui eleito, entre aspas, o melhor senador de 2012, assim como aquele senador que, entre aspas, mais defendeu a democracia. De acordo com a votação na internet, por ordem de votação, foi a seguinte a classificação: Eduardo Suplicy, Cristóvão Buarque, Randolfo Rodrigues, Paulo Paim, Pedro Simon, Pedro Táxi, Walter Pinheiro, Ana Amélia, Aloysio Nunes Ferreira, Rodrigo Rolenberg e, indicado pela internet, Álvaro Dias. Aproveito a oportunidade para cumprimentar a todos esses colegas que têm honrado tão bem os seus eleitores. Estar entre eles constitui grande estímulo para mim. Quero também fazer uma breve síntese de minha atuação, assim como esclarecer alguns temas e decisões que foram objeto de mensagens a mim enviadas através dos mais diversos meios, por cartas, e-mails, telefonemas, Facebook, Twitter
e pessoalmente nos mais diversos lugares. Senador Waldo Raupp, por exemplo, nesta semana, em especial nos últimos 3 dias, em função da votação aqui da mesa diretora, da eleição do presidente da casa, eu recebi dezenas de e-mails de todo o Brasil e acho que foram em número superior a 150 sobre esse tema, normalmente até com muitas críticas. Eu respondi a cada uma das mensagens e continuo a receber muitas outras e, inclusive, avalio como importante esta interação que, quando eu aqui cheguei, no período que fui deputado federal, de 83 a 87, e mesmo nos primeiros anos que fui senador, 91, 2 em diante, aí não havia essa interação que hoje temos, porque seja pela internet, também por telefonemas, por cartas de correio, mas atualmente através da internet, há dias, senador Waldo Raupp, que eu recebo cerca de 1000 mensagens quando há acontecimentos de grande repercussão nacional, como nesta semana. O número de mensagens de e-mails que recebo chega a próximo de 1000 por dia. E isto é algo que aumenta a nossa responsabilidade. Temos, assim, a possibilidade de estar ouvindo mais de perto a vontade popular. E eu, inclusive, mandei a muitos dos que corresponderam comigo, por e-mails, mas por outras formas, a carta que, por exemplo, encaminhei ao próprio senador Renan Calheiros e a Vossa Excelência, como presidente do PMDB, para esclarecer bem qual foi a posição que eu aqui procurei sugerir ao PMDB que Vossa Excelência preside. Mas esta é uma possibilidade muito importante para nós, senadores, para bem estarmos conscientes das reações da população sobre o nosso procedimento aqui. Mas gostaria de registrar as principais proposições que apresentei nos anos 2011 e 2012, o projeto o PDS do Senado, 297 de 2011, de 8 de novembro de 2011, que regula a consulta plebiscitária estabelecida pelos decretos 136 e 137 de 2011, que passa a exigir que, para o caso de criação de novos estados, seja consultada a população de todo o país, e para a criação de novos municípios, que seja consultada a população de todo o estado. Também o PDS, projeto do Senado Federal, 285/2011, de 11 de 10 de 2011, que convoca plebiscito sobre a construção de usinas nucleoelétricas do Brasil. A PEC, proposta de emenda à Constituição do Senado, 23/2011, de 7 de abril de 2011, que acrescenta incisos aos artigos 17 da Constituição para prever a realização de eleições internas diretas nos partidos políticos para a escolha de candidatos aos cargos eletivos, tanto para funções executivas quanto legislativas. Para candidatos em eleições proporcionais, os filiados deverão escolher homens e mulheres em igual proporção. É a proposta que eu faço para todos os partidos, inclusive, porque, por exemplo, se formos passar para o sistema de voto em lista, a minha proposta é que, antes da escolha feita eventualmente por direção do partido ou convenção, melhor é que sejam os próprios filiados que sejam convidados a escolher, por ordem de preferência, quais os que devem estar em primeiro lugar naquela respectiva lista. Também a proposta de emenda à Constituição do Senado Federal 12 de 2012, de 14 de março de 2012, que dá nova redação ao inciso 1º do artigo 217 da Constituição Federal para limitar a autonomia das entidades desportivas
dirigentes e associações de acordo com os interesses da sociedade. Ou seja, se alguma dessas entidades, porventura, tiver um procedimento inadequado do ponto de vista do interesse público, poderá o órgão regulador interferir a respeito. Também a proposta de emenda à Constituição 8 de 2012, 29 de fevereiro de 2012, que altera as alíneas A e B do inciso 1º do artigo 96 da Constituição para determinar a realização de eleições diretas para os cargos de vice-presidente de presidente e vice-presidente dos tribunais de estados e dos tribunais regionais federais e assegurar a participação dos juízes vitalícios, conforme apelo que me foi feito por magistrados de todo o país. Também o projeto de lei do Senado 711 de 2011, de 30 de novembro de 2011, que institui a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Doença Rara. O projeto de lei do Senado 564 de 2011, de 14 de setembro de 2011, que altera a Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, para instituir a prestação de contas em tempo real pelos candidatos, partidos políticos e coligações durante a campanha eleitoral. No sítio eletrônico de cada partido e candidato serão registrados em tempo real as contribuições do poder público de pessoas jurídicas e físicas. Eu, aliás, proponho ao Partido dos Trabalhadores que, antes mesmo que seja apreciado e votado este projeto de lei pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, minha proposta é que o Partido dos Trabalhadores dê o exemplo, à luz, inclusive, de toda a problemática havida na chamada, no processo penal 470, assim chamado mensalão, mas a partir de toda essa experiência e para corrigirmos quaisquer desvios de procedimentos, que venhamos a dar o exemplo e venhamos a registrar em tempo real todos os nossos candidatos e o partido como um todo, as contribuições, seja de pessoa física, jurídica e do poder público, ao nosso partido e a cada candidato, de forma tal que, às vésperas da eleição, toda a opinião pública poderá saber a natureza do financiamento de cada candidato e partido. Avalio que, como nós do PT defendemos, que devemos ter o financiamento público de campanha, inclusive exclusivo. Mas, enquanto não o tivermos, ou se tivermos apenas, digamos, o financiamento do poder público e, eventualmente, o financiamento de pessoa física, ilimitado em certo montante, para não haver exageros de quem tem extraordinário poder econômico, então, que possam as pessoas contribuir até um certo montante, modesto que seja, e eu acho que assim seria uma coisa bastante razoável e democrática. Lembremos-nos que, por exemplo, em 2008, o presidente Waldir Raupp, ali nos Estados Unidos da América, tivemos uma experiência notável, porque o candidato Barack Obama teve extraordinário desempenho, inclusive de contribuições de pessoas físicas de todo o Brasil, de todos os Estados Unidos, que pela internet davam contribuições modestas que permitiram a ele crescer extraordinariamente, uma forma bastante democrática. Também o projeto de lei do Senado 509 de 2011, de 24 de agosto, que altera o artigo 7º da Lei 9.709, de 18 de novembro de 98, para definir a população diretamente interessada, de que trata os parágrafos 33 e 4º do artigo 18 da Constituição, referentes à criação de estados e municípios. O projeto de lei do Senado 473 de 2011, que regulamenta o exercício da acupuntura.
o projeto de lei do Senado 371 de 2011, de 30 de 6 de 2011, que dispõe sobre a proibição da extração, da importação, do transporte, do armazenamento e da industrialização do amianto e dos minérios e rochas que contêm os silicatos hidratados, bem como a proibição da importação e da comercialização dos produtos que os utilizem como matéria-prima. O projeto de lei do Senado 159, de 13 de 4 de 2011, que dispõe sobre a instituição do Dia Nacional de Doenças Raras. O projeto de lei do Senado 84 de 2011, 14 de março, que altera a Lei 9.709, de 18 de novembro de 98, para admitir e disciplinar a subscrição eletrônica de projeto de lei de iniciativa popular. O projeto de lei do Senado 280, de 1º de agosto de 2012, que altera a Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, para instituir a prestação de contas em tempo real pelos candidatos, partidos e coligações durante a campanha eleitoral. O projeto de lei 231, de 2012, de 5 de 7, que cria o Fundo Nacional da Pesquisa para Doenças Raras e Negligenciadas e dá outras providências. No que diz respeito aos interesses, em especial, da população do Estado de São Paulo, aqui assinalo alguns temas que foram objeto de minha atenção. No que diz respeito à laranja, a crise na citricultura paulista é resultado de intenso processo de concentração e verticalização das empresas que controlam o processamento do suco de laranja. Há anos acompanho de perto esse processo e conseguindo minimizar esse movimento e proteger os pequenos e médios produtores. Em 2011 e 2012, conseguimos, junto ao CAD, impedir a criação do Concicitro sem a participação dos representantes de pequenos e médios produtores, pois esse conselho será o responsável pela formação do preço da laranja. Também obtivemos êxito junto ao Ministério da Fazenda e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no sentido de que os pequenos e médios produtores pudessem participar dos leilões do prêmio equalizador na renegociação das dívidas dos produtores por 5 anos e da liberação de 2 linhas de crédito emergencial do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, FEAP, e do BNDES. Sobre o comércio eletrônico e e-commerce, e o ICMS incidente sobre o comércio eletrônico, tramitaram no Senado Federal proposições legislativas com o objetivo de alterar a regra atual do ICMS incidente nas compras interestaduais realizadas por meio eletrônico. A alteração pretendida implicaria numa redução estimada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo da ordem de 308 milhões de reais por ano da Receita Estadual. Com o impacto, também os municípios paulistas deixariam de receber cerca de 77 milhões de reais por ano. Diante de tais perdas, juntamente com os outros senadores paulistas, como o senador Aloysio Nunes e a senadora Marta Suplicy primeiro, e depois o senador Antônio Carlos Rodrigues, apresentamos uma emenda à proposição por sugestão do governo de nosso Estado, a qual foi aprovada e hoje consta do projeto que tramita na Câmara dos Deputados, assim minimizando o decréscimo na arrecadação de São Paulo. Fundo de Participação dos Estados, o FPE, o Supremo Tribunal Federal determinou em 2010 que o Congresso Nacional deveria, por lei, até 31 de dezembro de 2012, novas regras de repartição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. Atualmente, segundo os critérios estabelecidos, 85% do FPE vão para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 15% para os estados do Sul e Sudeste. Estados com renda per capita menor têm direito a fatias maiores do fundo. No entanto, a lei ainda não foi elaborada pelo Parlamento, mas ensejou discussões na Casa, nas quais sempre postulei que o Estado de São Paulo não fosse prejudicado nas novas regras de partilha do fundo e, juntamente com as bancadas dos estados do Sul e Sudeste, pretendemos apresentar uma proposta de consenso. No que diz respeito aos aposentados do Banespa, desde novembro de 2001, atendendo aos justos reclamos dos aposentados do ex-Banespa, hoje sob o controle do Banco Espanhol Santander, tenho convocado o presidente do Banco Central para audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, com vistas a explicar aos senadores suas ações visando solucionar o problema do uso do fundo dos aposentados. Também tenho
procurado exigir o cumprimento do Ministério da Previdência para uma solução administrativa do passivo previdenciário e trabalhista desses aposentados, cerca de 14 mil, visando os acordos firmados no momento da compra do Banespa pelo Banco Espanhol em 2000. Assim, presidente Waldir Raupp, concluo aqui a primeira parte do meu relatório de atividades sobre os últimos 2 anos. Amanhã prosseguirei, já falando... Ainda, Perdão? Se quiser, tem mais 5 minutos ainda, se necessitar. Mas eu vou, assim, continuar amanhã. Quero apenas dizer, ainda sobre o Estado de São Paulo, que estou preparando um requerimento de convite ao secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Fernando Grela Vieira, também ao secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, José Beltrame, e ainda ao secretário de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina e também ao ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, para que venhamos aqui a debater os diversos esforços que têm sido realizados nesses estados em cooperação com o governo federal, o Ministério da Justiça, para prevenir e diminuir a criminalidade violenta que preocupa muito a população do estado de São Paulo. Então, mas sobre isso falarei na próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça, já é uma ação do ano 2013. Mas eu quero transmitir à população de São Paulo o quanto tenho procurado me empenhar para, no limite de minhas forças, aqui bem representar o povo paulista. Muito obrigado, presidente, senador Waldir.